porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto que tem sido o evangelho da nossa meditação aos domingos à noite, Lucas, Evangelho segundo Lucas. Nós leremos o capítulo 14, do 25 ao 33. Lucas 14, do 25 ao 33. O tema da nossa mensagem é renúncia total, uma exigência do discipulado. Renúncia total, uma exigência do discipulado. Lucas 14, 25 a 35, a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Mais uma vez vamos orar. Senhor nosso Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Produzam edificação, produzam salvação, produzam santificação, quebrantamento para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Por que você está aqui? O que te trouxe aqui nesta noite? Por que você busca a Deus? Qual é a motivação pela qual você segue a Jesus, se é que você segue? O que te move a vir a uma igreja? Muita gente, irmãos, seguia Jesus. A palavra de Deus continuamente, exceto a partir da aproximação da morte de Jesus, sempre está dizendo que as multidões seguiam a Jesus, e é assim que começa o nosso texto: grandes multidões o acompanhavam. Desde o início do seu ministério, as multidões só vão crescendo, e a partir de um determinado momento elas vão diminuir. Mas nos evangelhos as multidões não são retratadas de maneira positiva. As multidões no evangelho não são nenhuma evidência de qualquer tipo de virtude da parte dessas pessoas que seguiam a Jesus. Muita gente seguia Jesus, porém, pelas mais diversas razões. Talvez uma dessas razões seja a que trouxe você aqui. Uns, por exemplo, o seguiam por causa dos milagres que viam. Aliás, muitas igrejas hoje, agora mesmo, estão lotadas de pessoas que foram atrás de milagres. E aqui temos alguém que não é um charlatão, mas alguém que realmente realizava sinais. Alguns seguiam, atraídos pelos milagres, motivados tão somente por curiosidade, por um fascínio pelo sobrenatural. Mas outros queriam os milagres porque precisavam de cura e alívio para as suas dores. Outros seguiam a Jesus
porque gostavam de ouvi-lo e se deleitar nas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Aliás, quando ele vai pregar em Nazaré, logo no capítulo 4 de Lucas, é dito isto, que todos se admiravam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Outros ainda seguiam a Jesus, possivelmente por causa da expectativa de que ele implantaria o reino de Deus numa perspectiva política, assumindo o trono de César e pondo fim ao domínio de Roma. Esta é possivelmente a motivação de uma boa parte dessa grande multidão, porque alguns tinham concluído que ele era o Messias, mas entendiam o reino de Deus, a implantação do reino de Deus em termos carnais e não em termos do que a Escritura estabelecia. O ponto aqui é que Jesus nunca se impressionou com multidões. Ele nunca se impressionou em atrair muita gente. Aliás, em Lucas mesmo, capítulo 5, nós já lemos lá no início do Evangelho, que o que se dizia no versículo 15, a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam, essa ideia é, fluíam de todos os cantos para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. De um lado, Jesus se compadecia dos que estavam aflitos, endemoniados, enfermos, e os curava, mas era simplesmente a compaixão por eles, mas de outro ele não fazia questão de multidão. E se nós lemos com atenção o Evangelho, nós verificamos que o Evangelho evidencia que Jesus nunca se entusiasmou com popularidade. Ele sempre soube que popularidade é um fenômeno sempre superficial. Sempre. E ainda no início do seu ministério, nós lemos, por exemplo, em João, se você quiser acompanhar, no capítulo 2 de João, que Jesus não se impressionava nem mesmo com o simples ato de professarem a fé nele, porque alguns, encantados pelos seus milagres, logo demonstravam crer nele, mas depois aquela fé se revelava superficial, porque no final a maioria o abandonou. Não é que Jesus não valorizasse a fé. Na verdade, o Evangelho de João deixa clara a importância fundamental da fé para se receber a vida eterna. Por exemplo, no capítulo 20, versos 30 e 31, no final do seu Evangelho, João deixa clara a importância da fé. Ele diz, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Porém, voltando de novo para o início do Evangelho, no capítulo 2, versículos 23 a 25, nós encontramos o registro de que Jesus sabia que não era qualquer tipo de fé que era confiável, por assim dizer. Ele sabia que havia um tipo, que a fé salvadora, que a genuína fé, que a fé verdadeira, ela tem certas características e ela tem certas distinções da fé superficial. Por isso, no início do ministério, João nos diz que Jesus não se impressionava com a fé superficial de muitos. Observe João 2, 23 a 25, está escrito: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que João vai mostrar, na verdade, em todo o seu evangelho, é a natureza da fé salvadora, e ele coloca em contraste constante com a falsa fé, com a fé superficial, com a fé passageira. Meus irmãos, a justificação é pela fé somente, mas a fé que justifica tem uma certa característica. E Jesus conhecia a natureza da fé que as multidões depositavam nele, e ele conseguia diferenciar aqueles que verdadeiramente criam neles e eram seus discípulos daqueles que não criam. Ele sabia quem era quem.
E nesse momento agora, Jesus está no momento crucial do seu ministério. Lembremos-nos que desde o capítulo 9, verso 51, Lucas inicia um bloco que é chamado pelos estudiosos de narrativa de viagem. Desde o capítulo 9, verso 51, ele está caminhando para Jerusalém. Vimos que várias vezes essa expressão é usada. Ele está indo para Jerusalém. Ele vai concluir a implantação do reino, não por meio do poder político, nem mesmo usando o seu poder sobrenatural, mas por meio da sua morte. E muitos o seguiam, mas não sabiam o que custava segui-lo. E ele então se vira, por isso, para mostrar a natureza da verdadeira fé e a característica do verdadeiro discípulo. Ele vai mostrar que não é possível segui-lo se você não tiver uma atitude que revela a verdadeira fé que justifica. Essa atitude chama-se renúncia. Renúncia é uma característica fundamental da fé salvadora. A verdadeira fé abandona todas as esperanças em qualquer coisa nesse mundo, no próprio eu, nos tesouros deste mundo, nos relacionamentos desse mundo, para seguir a Jesus. Se eu não renuncio a tudo, a minha fé não é verdadeira. É por isso que Jesus olha para as multidões, vê a fé superficial da maioria, vê as motivações que são superficiais, e ele faz um desafio. E esse desafio é: quem quer me seguir tem que fazer uma renúncia total. Então, quando eu perguntei por que você veio aqui hoje, é que algumas pessoas procuram a Jesus como um meio para alcançar um fim. A cura de uma doença, a resolução dos problemas do seu casamento, um emprego, ou outra coisa qualquer. Mas, na verdade, aquele que entende quem é Jesus, segue a Jesus como seu tesouro maior. Segue a Jesus como aquele que não é o meio, mas é o fim. E se segue a Jesus como aquele que é o fim, olha para todos os tesouros desse mundo como lixo, como refúgio, como Paulo disse quando ele encontrou a Cristo lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. E é esse desafio que Jesus faz aqui. E para nós entendermos melhor a força desse texto, é interessante que esse texto está dentro de uma estrutura narrativa, dentro desse grande bloco que eu falei do relato de viagem, mas a estrutura narrativa é muito interessante desse texto. Ele está no centro de um bloco narrativo, de um pequeno bloco narrativo dentro do relato de viagem, em que há um contraste. Observe rapidamente o capítulo 14 e o capítulo 15. Nós temos o final do capítulo 14, e nos versículos anteriores ao nosso texto, capítulo 14, 1 a 24, e o capítulo 15, eles têm relatos que estão em paralelo, mas é um paralelo de contrastes. Primeiro, no capítulo 14, no verso 1, Jesus entra na casa de um fariseu. Para quê? Para comer pão. Ele entra para um banquete. No capítulo 15, verso 1, o Senhor Jesus também, observe aí, murmuravam os fariseus de Jesus, aproximavam-se de fariseus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e faz o quê? Come com eles. O mesmo assunto do comer. E você vai ver que mais à frente Zaqueu vai comer com Jesus. Então, o capítulo 14 menciona Jesus comendo na casa de um fariseu, e no capítulo 15, embora de maneira mais genérica e resumida, menciona Jesus comendo com pecadores, mas há um contraste. Ele come com fariseus religiosos e ele come com os publicanos, traidores da nação, ladrões do orçamento. Ele está participando aqui, ele participa de 2 banquetes. Observe, no capítulo 14, Jesus é convidado pelos fariseus, mas olha a atitude dos fariseus, ele é observado no verso 1. Eis que o estavam observando. Mas no capítulo 15, os publicanos
o convidam não para observá-lo, mas para ouvi-lo. Aqui está uma distinção entre uma falsa fé e uma fé salvadora. Veja que diz que aproximavam os publicanos e pecadores para o ouvir. No capítulo 14, temos repreensões de Jesus aos convidados da festa e ao dono da festa, como nós vimos na mensagem anterior. Jesus diz: vocês não têm lugar na minha mesa. Ele conta uma parábola, que é de um dono de festa, onde os convidados foram excluídos da festa, porque eles deram uma série de desculpas para não atender ao convite, depois de ter dito que iriam para a festa. Nós vimos isto na semana passada. Então, a fala de Jesus é: vocês não têm lugar na minha mesa. Mas no capítulo 15, falando aos publicanos, aos párias da sociedade, verso 6, verso 9 e verso 32, nós temos o Senhor Jesus fala de reunir os amigos, a parábola da ovelha perdida. O pastor que acha a ovelha perdida reúne os amigos e disse: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha, e digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No verso 2, no verso 9, ele fala da alegria da mulher que acha a dracma perdida. Então, no capítulo 14, há a indignação de Jesus pela incredulidade dos fariseus, e no capítulo 15 você tem a alegria de Jesus pela conversão, pelo arrependimento, pela mudança de vida dos publicanos que creem nele. Porque isto não é porque Jesus ama o pecado e odeia a justiça. É porque Jesus não veio para os sãos. Lembra? Ele veio para os doentes. Ele não veio para chamar justos, ou melhor, os que se acham justos e não precisam dele, como no caso dos fariseus. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, ao invés de repreensão, nós temos o Senhor Jesus declarando que há mais alegria no céu por um pior pecador que se arrepende. Mas esse arrependimento, ele está marcado pela renúncia. O que é que diferencia os fariseus daqueles publicanos? É que os publicanos renunciam tudo para seguir a Jesus. A gente viu isso em Lucas capítulo 5. Ele vê um publicano, que é chamado Levi, que é o mesmo Mateus, autor do primeiro evangelho. No capítulo 5, 27, ele está sentado na coletoria, no lugar onde ele cobrava os impostos, recebia o dinheiro, e ele diz: segue-me. E observe, aqui tem um verbo que descreve o discípulo. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E depois você vai encontrar, mais à frente, a história de Zaqueu. Quando o Senhor Jesus encontra Zaqueu, Zaqueu também, no capítulo 19, ele vai dar metade dos seus bens aos pobres. Ele resolve restituir 4 vezes mais aqueles que ele defraudou. Nisso ele demonstra renúncia. E é exatamente esse o assunto do convite do Senhor Jesus. Ele está mostrando que a salvação, sim, é pela graça, mas a fé que recebe essa salvação é uma fé que renuncia. Então, quando eu pergunto por que você está aqui hoje, se não é por causa do próprio Cristo, então a sua motivação, ela não impressiona Jesus. Mas se o seu maior desejo, o seu maior anseio, a sua maior ambição é conhecer, é se relacionar, é seguir, é experimentar uma comunhão com Cristo, então você vai demonstrar isto, abrindo mão de tudo aquilo que te impede de seguir a Jesus. É por isso que a renúncia total é uma exigência do discipulado. E se você veio aqui nesta noite e você diz assim: eu quero seguir a Jesus, eu quero que você entenda uma coisa: se você não estiver disposto a renunciar tudo, você não pode ser discípulo de Jesus. E não é que o poder é seu, não se trata disso. Quando se diz você não pode, é porque você de fato não crê nesse Jesus. Observe que Jesus 3 vezes usa a frase: não pode ser meu discípulo. Veja como ele não se encanta com popularidade, ele não negocia.
Ele não diz, que bom que vocês estão vindo, estão me ouvindo, é bom ouvir a palavra de Deus. Não, ele diz, se você não renunciar a tudo, vocês não podem. Ele está dizendo, voltem, porque vocês não podem ser meus discípulos. A Escritura vai mostrar então aqui, em nosso texto, 3 áreas que englobam toda a nossa vida, que é preciso renunciar. Mas eu quero considerar esta mensagem, renúncia total, uma exigência do discipulado, pelo seu aspecto positivo. O aspecto negativo é este, o que eu preciso renunciar. Mas eu quero considerar, pelo lado positivo, o que eu preciso amar mais, a quem eu preciso amar mais. Jesus está dizendo aqui, quem quiser me seguir tem que me amar mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Ao ponto de, se precisar abrir mão, vai abrir mão. E Jesus mostra aqui as 3 principais áreas que englobam a totalidade da vida. E eu quero colocar então em forma de princípios positivos. O Senhor Jesus, nesses versos, ele vai mostrar, primeiramente, que é necessário mais amar a Ele do que a própria família. Você não pode ser discípulo de Jesus se você amar mais seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, do que a Jesus. É o que ele fala. Então, a primeira área de renúncia é a da família. Verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra aborrece tem outra tradução que traz a palavra odeia, e é isso que ela significa. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, mãe, mas calma. Essa é uma expressão idiomática da cultura e da língua de Jesus, que na verdade significa amar menos. É este o sentido. E nós temos o sentido muito claro em Mateus capítulo 10. Eu quero que você abra lá para você entender o que é odiar pai e mãe. Capítulo 10 de Mateus, Jesus está enviando os discípulos pela primeira vez e mostra as dificuldades que eles vão ter. No verso 34 ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão. Que coisa, né? Eu vim causar divisão. Que tipo de divisão? Aqueles que entregam suas vidas a Jesus, eles se tornam de uma outra dimensão de vida, eles passam a fazer parte de uma comunidade, de uma outra natureza, que vai habitar novos céus e nova terra em oposição ao mundo. E mesmo quando são da mesma família, isso cria uma oposição, é o que Jesus está dizendo. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Já tratamos disso num outro trecho em que Jesus fala a mesma coisa em Lucas. E não é que você, depois que você se converte, vai ser um brigão e vai sair de casa, não é isto. O que ele está dizendo é que quando você assume um compromisso radical com Jesus, você pode esperar oposição até mesmo dentro da sua própria casa. E Jesus prossegue dizendo: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, verso 37, não é digno de mim. É isto que significa aborrecer pai e mãe. É amar menos, é amar mais a Jesus. Por isso eu usei o aspecto positivo. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A minha fé, se ela é genuína, ela vai me levar a amar mais a Jesus do que ao meu filho. A quem você ama mais, mamãe? Algumas mães colocam nas redes sociais, né? Esse é a coisa mais preciosa da minha vida. Você é o meu tudo. Já viu essas declarações? Você é o meu tudo, você é tudo na minha vida. Seja para o seu amor, seu marido, sua mulher ou para os seus filhos. Meus filhos são tudo para mim. Se eles são tudo para você, então você não entendeu quem é Jesus. Você deve amar mais a Jesus do que você ama seus filhos. Você deve amar mais a Jesus do que você ama seus pais. Você deve amar mais a Jesus do que você ama a sua esposa.
Jesus cita os entes mais próximos, mais queridos, do primeiro grau, do segundo grau. Ele está dizendo que todo relacionamento deve estar submisso ao meu relacionamento com Cristo. É óbvio, meus irmãos, que quando eu sigo a Cristo, eu me torno mais amoroso com meus pais, mais obediente. Eu me torno mais cuidadoso com meus filhos. Na verdade, eu vou fazer mais bem aos meus filhos do que mal. Porque quando eu amo mais a meus filhos do que a Jesus, eles se tornam ídolos. Eu vou sufocá-los com meu amor, eu vou superprotegê-los, eu vou ser possessivo. Eu vou passar a mão na cabeça deles quando eles pecarem. Mas se eu amo mais a Jesus do que a meus filhos, eu vou fazer um benefício, porque por amar a Jesus, eu vou tratá-los como Jesus me ordena. Mas o ponto é que eu preciso entender que é necessário amar mais a Jesus do que a nossa família. Se você não ama mais a Jesus do que o seu filho, meu irmão, minha irmã, se você não ama mais a Jesus do que a sua esposa, meu irmão, do que o seu esposo, minha irmã, se você não ama mais a Jesus do que os seus pais, você não pode ser discípulo de Jesus. É Ele quem está dizendo. É por isso que todos os dias nós precisamos examinar o nosso coração, irmãos, e mortificar as nossas tendências a idolatrar os entes da nossa família. Quando é que eu sei que eu idolatro os entes da minha família? Quando o meu amor pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, pelos meus pais, me leva a pecar, me leva a ser conivente com o pecado, me leva a me afastar de Cristo. Alguns pais, que muitas vezes têm filhos rebeldes, que precisam ser disciplinados e são membros da igreja. Muitas vezes porque amam mais os filhos, eles não denunciam os filhos para o conselho. Eles não procuram tratar, eles já tentaram de tudo e o filho continua rebelde. Outros pais que amam mais a Jesus do que a seus filhos, eles denunciam seus filhos e eles deixam que eles sejam tratados. Você demonstra quem você ama mais, conforme você obedece ou não à palavra de Deus. Mas Jesus também fala em segundo lugar, que é necessário mais amá-lo do que a nossa própria vida e ao nosso próprio eu. Não só é necessário amar mais a Jesus do que os nossos entes queridos, mas é necessário amar mais a Ele do que a nossa própria vida e do que o nosso próprio eu. Esse é o segundo ponto de renúncia. Na verdade, no sentido negativo, se eu quero seguir a Jesus, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso renunciar à minha própria vida e ao meu próprio eu, aos meus sonhos, aos meus interesses, à minha vontade. É isso que ele quer dizer no verso 27, observe aí. Ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a cruz? Muitas pessoas interpretam erradamente a cruz. Ah, pastor, esse menino é uma cruz que eu carrego. Ah, eu tenho uma cruz para carregar. Essa pessoa lá no meu emprego, eu sei que eu tenho que carregar, ela é a minha cruz. Não tem nada a ver com isto. Quando Jesus diz, quem não tomar a minha cruz e siga-me, devemos lembrar que Jesus está caminhando para Jerusalém, onde ele iria cumprir a vontade do Pai, e isto significava caminhar para a morte de cruz, a morte mais inominável, a morte mais humilhante, uma morte sob tortura, aplicada pelo Império Romano aos piores criminosos do Império, aos inimigos do Império, e era uma propaganda política, eles tinham que ser elevados numa cruz, num monte, para mostrar, assim são os inimigos de Roma, a escória era crucificada. E, na verdade, o que significa tomar a cruz? Ele está traçando um paralelo entre a sua missão e o discipulado. Ele está dizendo que segui-lo é seguir um crucificado, é caminhar para a tortura e a morte. E a figura aqui é de um condenado. Ele está dizendo, quem me seguir tem que estar disposto a caminhar para a morte. E a ideia de tomar a cruz é tirada desse contexto, porque quando um condenado tomava a cruz e se dirigia com um pequeno grupo de soldados romanos para o lugar da execução, ele sabia que estava indo numa viagem apenas de ida. E assim é seguir a Jesus, irmãos. Aquele que escolheu seguir a Jesus deve estar disposto a morrer para todo um modo de vida. E isto dia a dia, ele diz.
Como ele já havia dito no capítulo 9, verso 23. A mortificação do eu, a mortificação dos sonhos. Eu sei, talvez você tenha ouvido que Jesus pode realizar os teus sonhos. Venha para Jesus e Ele vai realizar, seus sonhos vão se realizar. A palavra de Deus diz que você tem que renunciar aos seus sonhos. Você tem que renunciar à sua vontade. Hoje, o mundo fala muito de identidade, que a vida autêntica é a vida em que eu assumo a minha identidade. Geralmente se refere a alguma coisa muito confusa, que não é preto nem branco, que é meio 50 tons de cinza. E eu tenho que assumir essa identidade que eu nem sei o que é. Eu sou pan alguma coisa. A palavra de Deus diz que a identidade do genuíno discípulo, ela começa com a renúncia. O genuíno discípulo diz, como Paulo, que era para mim lucro, eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu preciso renunciar ao meu próprio eu. Então essa ideia de seguir a Jesus para afirmar minha identidade, seja eu homem, mulher ou qualquer outra coisa, negro ou branco, ela é estranha ao genuíno discipulado. Eu não sigo a Jesus para Ele afirmar a minha negritude. Eu já falei que diante da sublimidade de Cristo, a minha negritude é lixo. Paulo falou isso da sua cultura judaica. Capítulo 3, verso 7. O que era para mim lucro, ele dizia, eu sou judeu, eu sou fariseu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele está falando de uma identidade cultural. Ele disse isso para mim, quando eu encontrei a Cristo, virou lixo. Não cabe, meus irmãos, no mesmo caminho, Jesus e o meu ego, Jesus e os meus sonhos, Jesus e os meus interesses, Jesus e as minhas conquistas. Há muitas pessoas que seguem a Jesus, mas com a condição de que Jesus se encaixe na agenda delas. Jesus disse, se você não estiver disposto a morrer para os seus projetos, morrer para o seu eu, a mortificar os seus desejos, você não pode ser meu discípulo. É por isso, meus irmãos, que muitos crentes do lado de lá do hemisfério, no hemisfério norte, particularmente no Oriente Médio, estão sendo torturados e mortos porque se recusam a negar a Jesus. Eles renunciaram à vida. Jesus está dizendo que é necessário amar mais a Jesus do que a sua vida. É necessário mais amar a Jesus do que a sua profissão, do que a sua identidade, do que o seu sexo, ou se você preferir chamar de gênero. É necessário amar mais a Jesus do que tudo que diz respeito ao seu eu. E em terceiro e último lugar, se eu quero seguir a Jesus, é necessário que eu o ame mais do que as minhas posses. Jesus, em terceiro lugar, vai contar duas parábolas. Na verdade, ele faz duas comparações parabólicas. A de um homem que vai construir uma torre e a de um general ou um rei que vai enfrentar outro rei. Ele diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Tem gente que faz isso, né? Começa a construir, por isso que às vezes a gente vê construção abandonada, né? Jesus, quem de vocês não senta primeiro, não faz a planta, não vê o material e vê se você tem dinheiro? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus está dizendo é que você tem que calcular que há um custo para segui-lo. Observe, não é que a salvação não é pela graça, ela é pela graça, mas aceitar essa graça envolve recusar tudo aquilo que eu tinha como tábua de salvação e que tinha um centro na minha vida. Esse é o custo do discipulado. E Jesus está dizendo, se você quer ser o meu discípulo, calcule se você está disposto a perder, se você está disposto a me amar mais do que outras coisas, calcule o custo de me seguir.
Você vai ter muitas desvantagens do ponto de vista deste mundo. Você vai perder muitas coisas por causa de mim. Então pense bem, você está disposto? Veja, é claro, Jesus é aquela pérola de grande valor. É claro que vale a pena. Mas eu preciso dizer isso para você. Não cabe Jesus e qualquer outra coisa no centro do seu coração. Jesus por isso no final, no verso 33, ele diz assim, pois, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A repetição de qualquer coisa 3 vezes para o judeu era uma forma de superlativo. Ele está falando para as multidões, irmãos. É interessante porque ele olha, as multidões estão seguindo e ele, vinde, bendito. Não. Ele diz, olha, vocês não podem ser meus discípulos se não renunciarem. Quem está vindo, que não renunciar a tudo, vocês não podem ser meus discípulos. Tudo que você tem. Mas é interessante aqui, queridos, um dado desta última parábola, no verso 31 e no verso 32. Há uma interpretação que eu particularmente sou mais tendente a ela, de um comentarista que aqui ele entende que Jesus não está se referindo a calcular o custo de seguir a Jesus, mas de calcular os custos de rejeitar a Jesus. Ele, de um lado, diz, qual é de vocês que pretende construir uma torre e não se assenta para calcular. Mas no verso 31, ele fala de um rei que, indo para combater outro rei, ele se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Quem vai ganhar a guerra? Veja, ele calcula, ele já tem 10.000. E ele tem que calcular se ele pode enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se ele percebe que não dá, o que ele faz? Ele envia mensageiros, com outro ainda longe, pedindo condições de paz. Então, nesta parábola, o que possivelmente Jesus está trazendo é a seguinte ideia. Se por um lado eu preciso renunciar tudo para seguir a Jesus, por outro eu preciso calcular as consequências de rejeitar a Jesus, porque um dia ele virá como rei vitorioso e todo aquele que nele não crê será tratado como um inimigo, e eu não tenho condições de enfrentar Jesus. Ele é o rei que vem com 20.000. Então eu preciso me reconciliar com ele. É o que Jesus está trazendo aqui como ensinamento. Você precisa calcular o preço de seguir a Jesus. E não tem como você segui-lo se não renunciar a tudo. Se não renunciar ao seu pecado. Mas também, se você o rejeita, você tem que lembrar que você está indo para enfrentar um rei que vai derrotá-lo e vai destruí-lo. Porque esse rei um dia virá. Em suma, meus irmãos, o que temos nessa série de exigências de Jesus não é nada mais do que a aplicação do principal dos mandamentos. Lá em Deuteronômio 6, verso 4 em diante, nós temos o principal dos mandamentos que reúne, ou que resume todos os mandamentos, pelo menos a primeira parte dele. Lá, Javé diz para Israel: ouve Israel, Javé, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Lá, a expressão no hebraico é de todo o teu tudo. Jesus é Deus, Jesus é Javé. Jesus é Deus encarnado. E é por isso que eu devo amá-lo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha própria vida, mais do que a minha família, mais do que as minhas posses, mais do que os meus sonhos. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, eu volto àquela pergunta já para concluir a nossa mensagem. Por que você está aqui? Por que você segue a Jesus? Por que você busca a Deus? Porque você se sente bem?
porque você quer aliviar-se de algumas cargas, porque você quer ter tudo certo na sua vida. Pois eu lhe digo que se você começar a seguir Jesus, muita coisa na sua vida vai dar errado. Jesus é um destruidor de sonhos. Se alguém lhe disse o contrário, mentiu para você. Jesus é um destruidor de sonhos. Sabe por quê? Porque a maioria dos seus sonhos, dos meus sonhos, são idólatras. Eles colocam a felicidade nas coisas deste mundo, seja um grande amor, o casamento, os filhos, as riquezas, as conquistas, a minha profissão. Jesus precisa destruir esses ídolos, porque somente Ele sendo o primeiro, eu vou experimentar a genuína vida. É por isso que eu posso ter Jesus e não ter mais nada, e a minha vida ainda vai ser plena. Então, querido, meu querido, minha querida, você que um dia já optou por Jesus, lembre-se, você que é crente em Jesus, você precisa tomar, eu e você precisamos tomar nossa cruz dia após dia, todos os dias. O nosso coração, ele fabrica ídolos, e todos os dias nós temos que renunciar. Aquele que um dia renunciou tudo para seguir a Jesus, todos os dias está diante de escolhas em que tem que renunciar. E nós precisamos todos os dias mortificar o nosso eu, para que Jesus seja glorificado em nossa vida. Mas você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você precisa se converter a Cristo, e acredite, é o melhor e mais fascinante projeto de vida. Mas Jesus, você não pode ser discípulo dele se você não renunciar a tudo. Sua família, seu eu, suas posses. Somente assim você pode experimentar vida. É neste mesmo sentido que Jesus, lá no capítulo 9, usando a mesma figura da cruz, no versículo 23 em diante, ele vai mostrar, queridos. Falando de tomar a cruz, no verso 23, ele disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Lembra do general com 10 mil, do rei com 10 mil. Então preste atenção numa coisa. Talvez agora você esteja pensando, eu não estou disposto não. É muita coisa. Mas Jesus disse: se você quiser salvar a sua própria vida, se você quiser desfrutar de uma vida plena, segundo as suas próprias convicções, ou seus próprios conceitos, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a vida por causa de Jesus, você vai achar a sua vida. É isso que Jesus diz. Por isso ele diz: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Por isso, meu querido, eu encerro trazendo este duplo desafio. Se você já é de Cristo, eu queria que você parasse agora e pensasse: o que na minha vida eu ainda preciso renunciar por causa de Cristo? Talvez seja um pecado de estimação. Talvez você esteja idolatrando seus filhos. Talvez o seu ego, o seu orgulho, talvez o seu emprego. E aí eu queria fazer uma aplicação bem específica para os crentes. Renunciar a Jesus também é estar disposto a atender o seu chamado para onde Ele me levar. O que é que te levou a escolher a tua profissão? O que você quer ser? A palavra de Deus diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos rogar que Jesus mande, que Deus mande trabalhadores para a seara, para fazer avançar o reino. Nós precisamos plantar novas igrejas. Nós precisamos fazer avançar o reino. Mas é preciso que aqueles que estão orando se disponham a ser resposta. E para isso precisa renunciar, abandonar tudo. Você está disposto? Nós precisamos de pastores para o rebanho de Deus. Na conferência missionária, o reverendo Jean mostrou que
Nós temos 10 municípios em Roraima que não têm ainda presença presbiteriana. Nós temos congregações no interior que não têm pastor. E no Brasil, e aos povos não alcançados, os povos não engajados. E nós precisamos ter pessoas que renunciam o seu conforto para ir. Será que você não quer ir? A minha oração, queridos, é que Deus levante missionários e pastores nessa igreja. Mas para isso é preciso estar disposto a renunciar ao conforto. Plantar novas igrejas envolve renúncia. Renunciar à sua comunidade local, num certo sentido, que você vai para outro lugar. Então, não é só renunciar no dia a dia por causa do pecado, mas é renunciar também porque você às vezes tem projetos e é mais confortável estar nesses projetos. É preciso renunciar para que você cumpra a tarefa de Jesus de fazer discípulos aqui mesmo. Você que é crente já tem um tempo, você que tem maturidade, você que tem conhecimento teológico, doutrinário, mas você não tem pregado o evangelho, não tem discipulado, você está deixando de renunciar. Você precisa renunciar ao seu conforto para falar de Cristo às pessoas, para acompanhar pessoas que precisam e que querem seguir a Cristo. Isto envolve renúncia. Isso envolve abrir mão do seu tempo. Eu quero que você reflita. O que é que você precisa renunciar? O que Deus mesmo agora está falando que você tem que renunciar para servi-lo melhor? E o segundo e último desafio é para aqueles que ainda não têm um compromisso. Talvez você até seja evangélico. Talvez até você creia em Jesus e tenha um dia tomado uma decisão de seguir a Jesus, mas você não tem compromisso com nenhuma igreja local. Você anda de igreja em igreja, assiste numa igreja porque você gosta do louvor, na outra porque você gosta de pregação. Um dia você está mais assim, zen, então você quer uma igreja mais assim, presbiteriana. E outro dia você está mais reteté e você quer uma igreja mais agitada. Outro dia você prefere adorar, entre aspas, pela internet. E você não assume um compromisso. Quem ama Jesus assume um compromisso com a sua igreja. E essa igreja, ela tem uma composição física. É um grupo de pessoas. Quem ama Jesus ama a sua noiva. E talvez você seja uma pessoa que se declara cristã, mas não tem compromisso com nenhuma igreja local. Você precisa renunciar. Talvez as suas mágoas de alguma igreja de onde você veio, você foi magoado para seguir a Jesus. E a minha pergunta então é esta: o que falta você renunciar? O que você não consegue soltar? Se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser discípulo de Jesus. Não é possível ser discípulo de Jesus pela metade. É preciso ser por inteiro. Que o Senhor Deus abençoe a nossa vida e nos dê a graça de estarmos dispostos a renunciar, a tomar a nossa cruz, dia após dia, para seguir o nosso bendito Senhor. E nós vamos experimentar, quanto mais renunciarmos, mais nós experimentaremos a vida de Cristo em nós. E nós veremos que o nosso bendito Cristo é o maior tesouro que qualquer pessoa pode ter. E nós vamos dizer como Paulo, que era para mim lucro, considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual considero todas as coisas refúgio para ganhar a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo tem que ser mais precioso do que qualquer outra coisa na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra que foi pregada, Senhor. E queremos pedir que o Teu Espírito possa, Senhor, aplicar a Tua palavra eficazmente no coração de cada um, a cada um, segundo a sua condição. Aqueles que estão aqui presentes, ó Pai, que não assumiram um compromisso real,
radical com Jesus, que eles sejam compungidos em seu coração e constrangidos pelo Espírito, que tu lhes abras os olhos, que para o fato de que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, que Jesus é o tesouro mais precioso, que Jesus é o nosso bem maior, que eles possam descobrir que não há maior alegria, não há maior plenitude de vida do que ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aqueles que porventura estão cocheando entre dois pensamentos, ó Deus, que eles possam nesta noite resolver seguir a Jesus de verdade. E eu peço por aqueles que já tomaram esta decisão, para que o Senhor nos capacite a dia, em cada desafio, renunciarmos àquilo que se apresenta como um rival, como um ídolo, a tentar ocupar o centro da nossa vida. Todos os dias possamos mortificar o nosso eu para seguir o nosso Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.